Vamos lá, pessoal, bem-vindos a mais um RDcast. Esse que é o podcast para falar de varejo, bastidores de marcas, ideias de negócios. E hoje a gente tem um convidado mais do que especial. Mas antes, curta, se inscreva, siga em todas as plataformas. É um super prazer ter você com a gente. E Rô, vamos falar quem é? Opa! Não, pera aí. Antes de mais nada, roda a vinheta. E conta pra audiência, entregando ouro, hein? Lembre-se disso. Qual concorrente que você respeita, mas que você gostaria de derrotar? Então vamos lá. Vamos lá, hoje nós estamos aqui recebendo o Pércio, fundador da marca da Pusco, que vai nos contar os segredos da marca, sua trajetória de décadas, e a gente vai certamente aqui ter muita história para contar. Bem-vindo. Bem-vindo, Pércio. Muito obrigado, uma honra estar aqui com vocês, dois feríssimos aqui de expansão. É uma honra, espero que vocês curtam, que seja muito bacana e que a gente consiga agregar um conteúdo bem bacana para todo mundo hoje. Tenho certeza. Vocês sabem que a Pusco, o Pércio vai falar mais, mas é uma marca que eu vejo através de quem eu convivo o quanto é uma marca desejada, Pércio. Como você conseguiu construir isso? Qual a história da marca? Como que vocês estão hoje? Agora eu vou dedar a minha idade, porque ano que vem a gente vai fazer 30 anos de marca. Comecei, desde o começo eu estou com a Rita, que é, além de minha mulher, ela é a diretora criativa da marca. Então, graças a Deus, ela cuida do estilo, por isso que eu acho que ela ficou desejada, porque quem cuida do produto é ela. Eu cuido mais da parte operacional, financeiro, a gente divide essa parte de franquia junto. Mas, graças a Deus, a gente está junto e há 30 anos ano que vem. Uau, sensacional. Quantas lojas atualmente? 18 lojas, 4 próprias, 14 franquias por enquanto. E crescendo. Legal. Você lembra, Pércio, quando que a marca se estabeleceu no mercado, que você falou, tem uma marca? Foi muito difícil a gente conseguir, logo no começo, até a gente entender, porque eu tinha uma camisaria, fazia camisa para várias marcas. Olha que legal. E daí um cancelava, um não pagava. A gente entendeu que tinha espaço para uma marca que tivesse uma qualidade bacana, com preço honesto pela qualidade que tem. Começamos a primeira em shopping e foi muito bacana, mas a gente não conseguia ainda entender o caminho que a gente ia ter, porque a gente começou só com camisa, que é o que eu sabia fazer. E daí a Rita falou, mas espera aí, se tem a camisa tem que ter a calça, se tem a calça tem que ter o cinto, tem que ter outras peças também. E a mulher, logo de cara, a gente descobriu que comprava muito mais do que o homem. Então acho que foi uma coisa meio natural a gente ir para o lado feminino e começamos a abrir lojas de rua. Como era uma inflação muito alta naquele momento, a loja de rua começou a ser muito mais rentável que a loja de shopping. Que ano que era, você lembra? 98 é quando a gente abriu e 2000 a gente começou a abrir lojas de rua. E foi muito legal a loja de rua, a gente gostou muito dessa experiência com o cliente, que é diferente do shopping. A gente consegue engajar muito mais um cliente de rua. A gente virou especialista em como fazer fluxo em loja de rua, como trazer o cliente para a loja de rua. Então hoje, só para te dar um exemplo, a gente tem um cardápio de eventos que a gente dá para o franqueado, de coisas que ele pode fazer, das boas práticas que ele pode fazer para trazer o cliente para a loja de rua, para gerar uma experiência para esse cliente que mora ali perto. A gente é muito loja de conveniência. Então, entre no shopping, pagar estacionamento ou ter pertinho da minha casa, resolver tudo que eu estou querendo, seja para mim ou seja para um presente. A gente tem uma partezinha de decoração também, então se você precisa dar um presente, você pode dar alguma coisa que não seja necessariamente roupa. Sim. Então... Diga-se de passagem, as lojas são lindas, né? Muito obrigado. Então, diga-se de passagem, a gente está com um projeto, um conceito novo arquitetônico que está muito legal. Então, começando a dedar os segredos aqui. Editor, depois, se o Pércio autorizar, a gente vai pôr aí as imagens tanto dos projetos atuais, que tem lojas incríveis realmente, lojas 2 andares, lojas com frentes amplas, e talvez aí uma palhinha do que pode vir a ser o novo layout, mas vamos ver depois se ele autoriza. Vamos conversar. Você sabe que eu tenho um interesse grande nessa história de loja de rua, principalmente pelo lado do ponto de vista arquitetônico. Eu trabalhei um bom tempo na United Colors of Benetton. Uau!
E a Benetton... Eu fazia camisa para eles, tá? Era um dos clientes da gente, sim. Olha só, que legal. E assim, a Benetton, ela na Europa bate de frente com a Zara, é uma das maiores, está por todo mundo. E em lojas de rua, ela respeitava a arquitetura local. Então a loja do Havaí era coisa específica, local, a da Índia, a da Rússia. Então, determinadas lojas de rua pelo mundo tinham uma arquitetura respeitando a história local. E isso dava um encantamento. Você levava qualquer candidato a franqueado numa loja como essa, era uma coisa fora de série. Assim. Acho que a gente tem que respeitar a cultura local, trazendo na devida proporção. A gente tem um exemplo recente. A loja do Pacaembu é um casarão super antigo, que tinha um taco todo marchetado que não existe hoje, não tem custo para fazer aquilo hoje. E a franqueada toda animada em colocar o piso que a gente tinha nas lojas, a gente falou, não, pelo amor de Deus. Ela falou, não, mas eu quero estar igualzinho. Não, mas é legal aqui não estar igualzinho. Então, a gente tem a regra, e é legal quebrar a regra também, quando a gente tem uma coisa que vai respeitar a arquitetura antiga, faz todo sentido. E ficou linda a loja. Incrível, é muito legal saber que ele tem essa visão como marca, porque eu só vi isso numa gringa, né? Esses dias eu fui numa bate de latte na Praça da República, num prédio histórico, e eles respeitaram também, ficou lindo. É um exemplo, e tem que ser, é respeito. O McDonald's da Paulista, né? Sem dúvida, tem suas diferenças. Quando eles conseguem sacar isso, porque você é empresário, né, Pércio? A gente não consegue fugir dos números, rentabilidade, aquela coisa toda. Mas tem um encantamento por trás, né? Você precisa contar uma história. É quando a gente encanta o cliente, 1 e 1 não é 2. A gente consegue fazer mais porque se engaja o cliente. Então, é a soma das experiências que vai fazer a venda. Então, é o produto, óbvio, mas sem o atendimento, sem a iluminação, sem a música adequada, no tom adequado, o estacionamento, o manobrista. Acho que é uma série de fatores. A venda é uma consequência, mas a gente tem um monte de passos, um monte de lição de casa para fazer antes, para conseguir fazer o gol depois. E até pegando o gancho, né, essa lição de casa, olhando para trás, que decisão estratégica você tomou que você faria diferente hoje, ou o inverso, que você não tomou e você faria hoje? Então vamos lá, eu vou te contar a história como é que a gente começou a franquia, que daí acho que eu vou estar respondendo isso. Em algum surto psicótico, eu abri uma loja de 1.000 metros quadrados de rua, porque a gente estava indo bem com o negócio de rua, então a gente, a lojinha pequena, fizemos uma maior, vendeu, fizemos uma maior, estava vendendo mais ainda, e eu não achava ponto na Zona Norte, a gente achou um único ponto de 1.000 metros. Com tudo de errado que podia ter. Então ele era no meio de uma curva, na descida, numa rua mão dupla, a loja era recuada, tudo que podia errar, a gente errou naquela loja. Óbvio, não tinha como dar certo, então um dia a gente falou, vamos fechar essa loja, vai ser uma âncora para a gente não pode prejudicar o negócio por causa de uma loja. Tá bom. E na hora que a gente foi fechar, a gente teve uma proposta de uma cliente amiga que pediu para fazer uma franquia. E com franquia, não estou pensando nisso, não vou franquear. Ela falou, calma, você fez uma loja muito grande, eu vou fazer o oposto, vou fazer uma loja pequenininha, já tem a clientela, eu vou ter o mesmo produto que você, eu gosto da cultura da marca. Então tá bom, deixa eu pensar. A gente chamou uma consultoria para entender, esse negócio é franqueável, né? É uma loja, só uma loja de roupa, qual é? Eu estou dentro, não consigo enxergar. E aí, depois de algum tempo de trabalho, ele falou, claro que você é franqueável, você faz tudo diferente. Então você é um expert em loja de rua, você consegue gerar fluxo, você consegue criar um ambiente acolhedor, uma venda que a cliente entra na loja, as vendedoras já sabem o nome da cliente, já tem uma história da cliente, então não é só para vender, a gente cria relacionamento com os clientes, tem o lugar do marido, tem o lugar do filho, então não vou dedar tudo que a gente faz, mas tem toda uma experiência por trás disso. Então, perguntando o que eu faria diferente hoje, eu já teria começado a franquear há muito mais tempo. Eu não tinha entendido o quanto podia ser bacana isso e já teria feito há muito mais tempo. Mas curioso, né? Uma loja que não deu certo, fez com que te desse esse estalo de você falar, agora que eu tenho uma pessoa que tem interesse, é o momento certo, deixa eu testar e com o conceito de tamanho de loja certo para poder fazer esse rollout. O limão virou uma limonada e a gente... No começo eu estava encarando assim, que bobagem que eu fui fazer, e depois eu entendi que aprendizado que eu tive. Então, como é que a gente pode melhorar para não errar mais? Então, hoje a gente não abre nenhuma loja sem se apoiar
em dados, num programa de geolocalização, não é só ir olhar, eu acho que vai dar certo. Então agora a gente pega números, a gente compara com lojas que já existem, com o mesmo potencial, quantas famílias moram aqui, quantos passantes, qual é a renda, e daí a gente compara com outra loja para antes de abrir qualquer operação, a gente já saber com certeza qual que é o potencial de faturamento. Óbvio que um bom operador pode fazer faturar para cima ou um mau operador para baixo. Então a gente também tem que tomar cuidado com a escolha do operador. Mas que a gente sabe quanto a loja pode vender, a gente já consegue saber. Olha isso, pessoal, prestem atenção. Nós estamos falando de um projeto de franquia que tem um estudo de geolocalização que vai determinar o potencial de consumo daquela praça em negociação. Existe toda uma cautela para tirar o máximo de dados previamente, ou seja, antes desse potencial franqueado começar a correr o risco de fato de estar operando um negócio, tem um estudo prévio. E Pércio, eu sei que vocês são capazes assim de, em 90 dias, botar uma loja de pé, né? O que mais tem de especial por trás desse projeto de franquia, que eu já sei de algumas informações, mas eu quero ouvir de você e a nossa audiência entender o que a gente está falando. Com certeza absoluta, o feeling da Rita para entender o que vai ser usado e gostado, adaptar os desfiles para a nossa realidade, para a nossa cliente, eu acho que isso com certeza é o mais importante, certeza que é o mais importante, porque a gente é muito reconhecido pelo caimento, tá? E a Roberta que não me deixa mentir. Sem dúvida. Eu tenho um perfil de mulher alta, magra, e nem todas as marcas me atendem, me vestem bem, e a Pusco realmente me veste perfeitamente. Eu não sei o que a Rita faz, mas dá certo. Eu vou na loja, não sei qual comprar. Vai ficar difícil escolher. Então, eu acho que essa capacidade de entender rápido o que vai acontecer e colocar na loja também é um fator super importante. Não só isso, a gente conseguir passar para o franqueado toda essa cultura, não só da Pusco, mas para ele entender de materiais, de tecidos, de tendência, tudo que está acontecendo. Então, sempre está... É contínuo esse pilar que a gente tem, um dos 4 que a gente tem, que é a capacitação do franqueado, é contínuo. Então, a gente sempre tem que estar fazendo cursos e mostrando tudo que está acontecendo. É muito dinâmico o negócio, ele muda muito, né? Vou te dar um exemplo. Quando a gente começou o projeto de franquia, a gente nem sabia o que era Omni. Hoje o Omni já é uma ferramenta muito madura na rede. Então, a tecnologia mudou e a gente foi mudando junto com a tecnologia. As tendências mudam e a gente tem que estar adaptando e trazendo o mais rápido possível. Então, é tudo muito dinâmico no varejo e cabe a gente estar adaptando, entendendo e testando aquilo que pode fazer sentido. E a gente faz testes na flagship da marca para depois levar ou não levar para o franqueado. Incrível, porque... Pessoal, lembre sempre, vai escolher um negócio, testados, pessoas que já erraram, acertaram. Olha a longa jornada do Pércio para chegar onde está. Né? Não é brincadeira. Além disso, tem uma curadoria. O que isso quer dizer, pessoal? Você vai investir numa marca de moda, a gente tem muita experiência sobre isso. É muito difícil determinar um mix de produto para aquela loja, né, Pércio? Você tem que fazer o planejamento, tamanhos, estilo de produto, faixa de preço. Se não tem um apoio desse nível, que vai dizer para você qual o mix ideal para aquela inauguração na sua cidade específica, o desafio se torna muito maior. O Douglas, mais do que isso, a gente já está em cidades com temperatura muito diferente, o mix de produto de uma loja nem sempre vai estar completo na outra loja. Claro. Não faz sentido Brasília vender casacos muito pesados de lã que não vai vender. Então, a gente tem que entender e até dar liberdade para o franqueado também trazer para a gente, isso funciona na minha loja, isso não funciona na minha loja. Então, ele não é obrigado a comprar toda a coleção. Tem que ter esse bom senso também, que não adianta fazer, obrigar, enfiar a goela abaixo. A gente não ganha na venda. Eu não ganho na venda para ele, eu ganho na venda dele. Então, eu preciso que ele venda para a gente poder ganhar também. Isso é incrível. Né? Pércio, muita gente fala de encantamento, mas no final das contas é caixa. Me conta o porquê que a Pusco é um negócio tão atrativo financeiramente também, falando para quem está buscando um negócio de moda, em abrir sua própria loja na sua cidade. Franquia é um negócio muito legal, porque a gente vê cada formato diferente, as pessoas inventam formatos diferentes de franquia. Tem um que vende piscina no mundo inteiro, a gente vende roupa, mas cada um faz de um jeito esse negócio. A gente criou um formato diferente também, que é o seguinte: para o franqueado poder ganhar mais,
A gente não compra para revender para o franqueado nada. Os fornecedores entregam direto para os franqueados. E isso permite que ele tenha uma margem maior. Então, é um formato diferente. É um formato... eu não conheço nenhuma outra franquia de roupa que dê 4.0 de partida de markup. 4.0. Isso realmente, né, Douglas? Pessoal, a referência do mercado... Algo fora da curva. Quem não é do ramo. O que significa 4.0? Você compra um produto a R$100 para revender a R$400. A média do mercado de confecção vai conseguir ofertar 2,5, 2,8, porque é muito difícil praticar isso. E você só consegue com valor agregado. Então, o produto tem que ter uma percepção de valor adequada. Uma ótima negociação com o fornecedor e você quebrou uma parte dessa cadeia logística. Ele entrega direto para o lojista, não onera seja com frete, seja com qualquer coisa, e é por isso que é possível, né, Percy? Não que seja fácil, mas a gente teve que desenvolver também fornecedores para chegar nesse formato. Mas, no fundo, que nem você falou, já que é tudo caixa para o franqueado também. Se ele não ganhar dinheiro, não vai funcionar. Né? Então, o mais importante é que a gente consiga entender o outro lado também do franqueado, se colocar no lugar dele e analisar junto com ele o DRE, ver onde ele pode melhorar, entender que oportunidades que a gente tem em cada uma das lojas, que são situações diferentes. Então, nossa coordenadora de franquia está sempre em contato com os franqueados, entendendo o que está acontecendo naquela operação e vendo os planos de ação que a gente pode ter para fazer com que aquela loja performe melhor. Então, a gente tem um interesse genuíno na venda do franqueado, até porque a gente vive disso. E dentro desse contexto, como é a figura ideal de um franqueado que você aprecia em termos de comportamento, em termos de performance? Quem que é essa pessoa, se você tivesse que descrever? Eu não vou te dar a resposta que você está imaginando, porque o franqueado ideal não existe. Né? A gente está lidando com pessoas que têm momentos de vida diferentes. Tá. Então, eu lembro de uma história que eu ouvi de uma escola de inglês que tinham casais onde um era professor de inglês e o outro administrava, que com o tempo a vida muda, pode se separar, pode acontecer alguma coisa, você vai ter uma escola com um bom professor de inglês que seja mau administrador, ou com alguém que não fala inglês e que é bom de números. Então, o mais importante é pegar quem gosta, quem está motivado, quem vai conseguir segurar todos esses chapéus de administrar, de motivar. Os papéis de cada um são muito claros, né? Tá. Então, o franqueado ideal vai ter que cumprir esses papéis direitinho. Então, só para a gente alinhar e ter claro o que eu estou falando, o franqueado ele precisa operar muito bem, ele precisa contratar uma equipe que esteja motivada, que a loja esteja operacionalizando direito, que ela abra no horário, que as vendedoras estejam maquiadas, que elas saibam atender, estejam treinadas. Então, ele tem que saber toda a parte contábil, fiscal, ser organizado, ver o que a concorrência está fazendo. Não é para ficar na loja o dia inteiro, não pode. Então, ele tem que entender o que está acontecendo no entorno também. Do nosso lado, ele pode contar com desenvolvimento de produto, capacitação do franqueado, toda a parte do marketing. Então, acho que os papéis são muito claros e o que a gente espera do franqueado é muito claro, o que não quer dizer que amanhã ele vai estar no mesmo momento de hoje, mas a gente precisa de bons operadores que façam essa parte da venda muito bem feita. A gente lança a bola para ele fazer o gol lá na frente, então a gente está por trás fazendo todo um trabalho antes para que chegue na hora e que ele consiga, operando bem, fazer gol. Muito bom, gostei. Isso aqui, conta um pouquinho para nós. A gente não está falando só de moda, então. A gente está falando... Quando eu falo todo esse engajamento, né, eu falei agora há pouco que era a música, o som, o volume da música, da iluminação. A gente tem o cheiro da loja também. Então, essa essência tem uma memória afetiva para a gente muito forte, que é o cheirinho da marca, da loja, que eu trouxe para vocês aqui, para ter um pouquinho de Pusco aqui no escritório de vocês. Todo mundo vai lembrar da Pusco que passar aqui. E vamos falar sempre, Douglas, porque esse cheirinho é inesquecível mesmo. Eu conheço das lojas e... É engraçado que a gente vai ser lembrado por causa do cheiro. Então, não é só a roupa. A memória, né, olfativa é muito forte. A memória olfativa, que vira uma memória afetiva, quando você gosta do produto. Sim. E lembrando para, de novo, uma coisa tão legal que gera fluxo na loja também. Tuas lojas vendem também, se a pessoa quiser levar para casa... A gente vende, é engraçado que é um produto que a gente vende muito.
Ah, é? Até online as pessoas continuam depois comprando. A gente vai fazer assinatura, né? Porque já sabe quanto tempo dura para ir repondo automaticamente. O que mais tem no mix de produto que possa ser, assim, que não é tão lógico assim? Essa parte de decoração não é tão lógica, mas ela, além de ser um produto que a gente vai vender, deixa o ambiente muito mais agradável. Então o cliente se sente muito mais em casa por a gente ter móveis não, artigos de decoração pela loja. Isso fica mais agradável. É muito bacana, ele compõe muito o ambiente, é muito gostoso. Uau, que incrível. Bom, falamos de bastante coisa relacionada à marca, à tua história, mas agora eu tenho uma perguntinha para pimentar aqui nossa relação. Ai. Pércio, qual foi o maior risco que você tomou na história da Pusco, aquele que poderia ter feito com que tudo desmoronasse? Revela aqui pra gente. Eu não sei se é o maior risco, mas o momento mais delicado que a gente passou, sem dúvida, foi a pandemia, e que é uma história interessante, não que seja legal, porque foi um momento muito pesado. Quando começou aquela história de vão para casa, vai ficar 15 dias fechado, aí a gente tinha acabado de receber toda a coleção de inverno, boletos de inverno junto, para pagar uma grana, e mandaram fechar as lojas. E quando a gente começou a entender que não iam ser 15 dias, né, ficava eu e a Rita à noite olhando para o teto, falando assim, ferrou, vamos quebrar, não tem saída, né? Esse negócio pode demorar muito tempo, e vendo os jornais, só notícia ruim. E foi exatamente o contrário. Passando o susto, a gente começou a entender que a gente tinha como trabalhar melhor, que a gente ia conseguir, independente das lojas estarem fechadas, se comunicar com o cliente, fazer mala, vender pela internet. E foi um momento que a gente saiu, por incrível que pareça, muito mais forte do que a gente entrou na pandemia. Vocês se reinventaram ou vocês olharam para aquilo e tiraram ideias novas da gaveta? Como que foi esse insight que vocês tiveram? Foi sobrevivência. Vou te dar um exemplo interessante. A Rita foi muito rápida em entender que as roupas tinham que ser confortáveis e legais para você ficar em casa, sem ficar de pijama, mas ficar com uma roupa de alfaiataria bem vestido em casa, para não ficar aquela deprê que estava todo mundo. E foi muito rápido isso. Tanto que até hoje faz parte da nossa linha uma alfaiataria de malha. Foi instintivo, foi um sucesso. Então, nessa hora o site ficou melhor, nessa hora a gente começou a pensar no homem, nas franquias, a gente tinha que ajudar as franquias a vender também. Então, a gente fazia calls com as franquias direto, falando, a gente está passando por isso, então a gente está fazendo isso, a gente chamou todos os fornecedores, como é que vocês podem ajudar? E foi muito legal. Foi um momento que a gente ficou muito mais próximo dos fornecedores, que todo mundo se ajudou, porque ia ter o amanhã e a gente ia precisar desses fornecedores, do jeito que eles precisavam da gente, todo mundo se ajudou. Foi muito legal? Não, mas foi um aprendizado, foi uma solidificação da marca muito grande. A gente teve uma loja que a gente vendeu, naquele momento estavam todas as lojas fechadas. E o novo franqueado falou assim para mim, só faz um favor, não conta para ninguém. Eu não tenho coragem de falar para os outros, para minha família, que eu comprei uma loja no meio da pandemia, quando está tudo fechado. Ele já comprou mais uma loja, então foi a decisão acertada. Uau. Foi um momento esquisito. E nessa jornada, a Rita como mente criativa, você como empreendedor, vocês têm uma referência de marca, de gestores, que vocês de alguma forma modelam, que vocês de alguma forma acham, entendem como uma inspiração, você particularmente, como gestor? De verdade, a gente não copia ninguém para te falar que a gente tem a gente tem uns 1000, pelo menos, que dá para a gente falar, que varia desde as marcas de luxo até a Zara, que são cases incríveis, e a gente tenta adaptar para a nossa realidade aquilo que é pertinente. Nem tudo é pertinente e não faria sentido para a gente, mas que tem ótimos exemplos no mercado, que também está sempre se reinventando e estão aparecendo players novos, e o mercado está sempre acontecendo. O que não é fácil é estar há 30 anos fazendo isso, se reinventando, porque senão acaba. A gente tem que estar sempre com esse foguinho do vamos melhorar, vamos fazer mais, vamos aproveitar essa oportunidade. Sim. A Pusco é uma marca única. O que vocês fazem que os concorrentes não fazem ainda? Não posso contar isso. Mas o que a gente faz? Eu acho que a gente adora fazer esse negócio de
encantar o cliente, que é o que importa, ter o cliente na frente. A gente tem 2 clientes, né? A gente tem o cliente franqueado e a gente tem o cliente consumidor. Os 2 são clientes iguais que têm que ser encantados e que têm que ser motivados a voltarem na loja. Então, de novo, é um conjunto de coisas. O cashback é importante, o atendimento é muito importante. Não se dá o devido valor para vendedores. Isso é uma falha do mercado muito grande. Então, tem que valorizar o vendedor. Ele tem que ter orgulho de falar, sou o vendedor profissional e tenho orgulho do que eu faço. E nem todos dão o devido valor para o vendedor. Tem que ser valorizado o vendedor. É muito importante. Pessoal, para chegar a esse ponto, isso é importante, tá? A todo momento a gente está falando com o empreendedor e assim, olha, a mão de obra, o time, a turnover, etc. Você tem um tratamento específico com o vendedor? Ele se sente mais um consultor de moda? Existe uma jornada de carreira? De que forma você fez essa leitura desse time para ele sentir mais parte do jogo, assim, do que um operador ali na frente? A gente tem uma supervisora, que é super importante na nossa história, que está há 20 anos com a gente. Então, plano de carreira tem, para todo mundo que for bom e quiser vir com a gente, vai ser muito bem-vindo. Claro, hoje em dia está muito difícil encontrar talentos, e não só, eu vejo no nosso ramo, por exemplo, as filhas de costureira não querem ser costureiras, né? Então, estão ficando mais escassas e a gente precisa ter jeitos de motivar, de treinar, de capacitar a costureira, o vendedor, e de fazer com que ele veja que no final do mês ele vai poder ter uma qualidade boa de vida, desde que ele seja um bom vendedor. A gente vai dar todo apoio para fazer com que aquele salário funcione para ele. Então, está faltando para todo mundo. A gente tem que fazer a mais também para este cliente interno, né? Que é a nossa equipe toda. Quando eu falo vendedor, está valendo a mesma coisa para gerente, para faxineira, para o motorista, para o manobrista, né? Entendo. Senão a gente não vai conseguir ter uma equipe engajada e fazer o gol no final, que eu estava falando. E o fato de você, fundador, gestor, acompanhar de perto os negócios, também cria esse tato maior, né? Com as pessoas, com estrutura interna, com time de loja, com esse cliente interno que você falou. E eu acredito que esse é um diferencial muito grande, né? Quando as empresas começam a ganhar um tamanho maior e elas começam a olhar muito para número e não para quem está à frente, né? Isso também se perde um pouco. Natural, mas se perde. Como é que alguém quer ter uma marca sem visitar a loja, só vendo número e relatório? Você tem que entender, sentir o mercado, sentir o franqueado, sentir o cliente, sentir a equipe, para entender o que está acontecendo. Não adianta. Senão é que nem o governo que fica lá em Brasília achando que sabe tudo que a gente está passando, mas não produzem de fato para entender as dificuldades, a carga tributária, todo esse rolo de impostos que a gente paga. Não é fácil, não. Sim. É uma complexidade, por quê? Eu já vi muitas marcas cheias de energia, ou seja, a parte cultural, a parte motivacional funcionando, gente batendo palma na hora que fecha negócio, mas deixando escapar um pouquinho o lado de dados, tecnologia, informação. Eu sei que você é um cara fã de ir a campo, escolher um ponto comercial para a próxima loja, mas você olha dados. Como equilibrar esses dois lados? Do que os teus olhos veem, a energia, aquela alta frequência, vibração, mas sem se tornar um cara somente motivacional. Como você equilibra essa parte? Dados, tecnologia, emoção? Tem uma frase que eu adoro que é o seguinte: dado sem ação é lixo. Então vamos lá. Se eu entendi um dado importante e não tomei a ação que esse dado me deu, o que adianta eu ter um monte de dados e não fazer nada com eles? O exemplo mais óbvio é quando eu vejo que aquele produto está vendendo mais numa loja e não em outra, e não tiro ele daquela loja e passo para outra. Então, o que adianta eu ter o dado se eu não faço ele acontecer? Ou quando ele não está vendendo, a gente vai botar ele no marketing, para o marketing divulgar aquele que não está vendendo e não só aquele que vende, porque o dado está me falando isso e eu não estou usando. Então, ter um monte de dados hoje é muito legal, mas não saber o que fazer e não botar em ação é um pecado, né? Respondi? Sim, muito bem. Inclusive, você me deu abertura agora para chegar num momento específico aqui do RDcast, produção, porque agora é a hora. Deixa eu pegar aqui com o meu assistente aqui do porão, onde o nosso convidado tem que entregar o ouro.
Pércio, eu tô te dando uma barra de ouro que vale mais do que dinheiro para que você devolva para nossa audiência entregando o ouro de fato. Vou procurar te inspirar aqui, mas você pode entregar o ouro de várias formas aqui, tá? Eu vou escolher uma aqui. Enquanto você escolhe, alguém já saiu correndo com ouro nesse momento da entrevista? Não, você é o primeiro. O ouro tá... Nossa segurança é grande. O ouro só valoriza, gente. Tá bom, vou ficar. Já vi o tamanho dele. Pércio, qual é a verdade feia sobre o mercado de moda que ninguém tem coragem de dizer, mas que você vai falar aqui agora? Essa é fácil, não tem glamour nenhum. Para quem acha que é aquela coisa, e desfiles, e que é tudo bacana o tempo inteiro, porque por trás da moda a gente também tem toda a parte fiscal, toda a parte contábil, toda a parte de contas, toda a parte de... quantas vezes já aconteceu da gente comprar um tecido importado e no meio do caminho pegou fogo, veio com defeito. Então a gente se programa muito antes, né? A gente tem que programar. Hoje... a gente está em julho, já acabando de desenvolver o inverno que vem para começar a fazer o outro verão. A gente está no finzinho do próximo inverno. E daqui para lá, o que pode acontecer de errado, a gente não sabe. Então, não tem esse glamour, tem essa coisa de eu sempre ficar, não é apagando incêndio, mas sim reprogramando a rota para o lado certo. Então, porque no meio do caminho aparecem várias coisas. Essa semana está todo mundo falando do morango do amor, né? Então, assim, é uma novidade. Quem foi rápido entrou na onda e já passa a onda e vem outras. A gente tem que estar... No escritório de moda, todo mundo trabalha deslumbrante? A audiência quer saber se a galera tá sempre assim desfilando, tipo o Diabo Veste Prada, aquele escritório da Miranda. Se eu falar que não, e se eu contar a verdade, minha equipe vai me matar. Não, mas tem de tudo, Se eu falar que a Rita não está sempre deslumbrante, eu não vou dormir em casa hoje. Tá todo mundo deslumbrante, todo dia. Tá. E conta pra audiência, entregando ouro, hein? Lembre-se disso. Qual concorrente que você respeita, mas que você gostaria de derrotar? E são tantos. A gente está... Então agora é brincadeira, tá? Mas a gente está abrindo de verdade uma loja no Shopping Morumbi e que vai ficar na expansão do Shopping Morumbi. Ela é colada de parede com a Zara. E como a loja não é grande, a minha brincadeira agora é assim, se precisar aumentar, a gente compra o vizinho. Gostei, você merece até palma. Gostei, tá certo? Não, sonhar a gente consegue sonhar, a gente é bom de sonho. Mas a gente tem tanto concorrente bacana no mercado que a gente pode olhar e falar como são profissionais, como são bacanas. Quando a gente vê desde uma track and field, que já tem ações em bolsa, que é uma empresa incrível, vende roupa também, então também todo mundo é concorrente, né? A Lelise é incrível também, a mesma coisa, com ações em bolsa, uma empresa super séria, tem tanta gente bacana, então o que não falta é sonho, e a gente tem certeza que tem esse espaço para a gente conseguir crescer também e ocupar o nosso espaço com o nosso produto. E aí, pessoal, ele entregou ouro, sim ou não? Vocês decidem, comentem, curtam, porque a barra tá aqui. Eu acho que sim, mas não vou puxar o saco. A gente vai caminhando agora pro fim. E, Pércio, o que mais a gente deixou de abordar aqui que seja relevante a respeito da marca, próximos projetos? A gente está falando aqui de várias verticais, da Pusco como negócio, a Pusco como produto, a Pusco como marca em si. O que mais a gente pode destacar dessa história tão bacana que a gente conhece intimamente e a partir dessa conversa muitos outros vão poder conhecer também com os links que a gente vai deixar aqui? Pergunta difícil, porque ela é muito abrangente. Então, a gente tem vários projetos acontecendo agora, franquias é muito importante, a gente tem uma parte de multimarcas que também é muito importante. O nosso marketing é fundamental para a marca e esse é outro que muda constantemente, né, o tempo todo. Agora não tem mais só a foto da coleção, a gente tem inteligência artificial, a gente tem sempre novidades acontecendo que a gente tem que usar da melhor maneira. Então, não falta desafio, não. A gente tá bom de desafio para crescer. Legal. Você até tocou num ponto sobre o Omni. Para o pessoal entender bem,
qual é a dinâmica do Omni para consumo mesmo? Para quem quero conhecer a marca, quero saber onde compra, onde retiro, como é? O Omni fez com que o site não fosse um concorrente da franquia. O site é um aliado da franquia. Ele vende o estoque das franquias. Então, se você tiver uma loja no interior, na tua região, os pedidos vão para você. Mas se você não tem o estoque, ele vai para outra loja, e se a outra loja não tem o estoque, ele vai para você. Então o Omni, além dele ajudar a desovar o estoque, ele gera fluxo na loja também, porque o cliente pode escolher, uma das modalidades é retirar em loja. Então o cliente vai na loja também, e é óbvio que estando na loja, cabe à equipe mostrar aquela peça que ele comprou e já o que combina com aquela peça, o que faz sentido para ele provar e ver se ficou bom, se vai ter que trocar tamanho. E o adicional também acaba sendo uma consequência. O Omni é muito bacana, é muita tecnologia para organizar todos os estoques, ver para quem que vai aquele pedido. E se não tem uma loja que tenha todos os produtos, ele vai dividir em várias lojas, o que também é comum. Então a gente não deixa de atender o cliente e de desovar o estoque do franqueado. É muito bacana. É um tema que eu gosto muito, podia ficar o dia inteiro falando disso, porque dá muito prazer a gente ver que os clientes estão comprando online, que está chegando nas franquias, está chegando mais rápido, com frete menor para o cliente, é muito bacana. Tem algumas pessoas que encaram o Omni como, ele vai roubar minha venda. Muito pelo contrário. E é justamente ao contrário. É justamente o contrário. Ele ajuda todo mundo. O cliente recebe rápido, o lojista vai estar vendendo mais rápido o seu estoque. É muito bacana, é muito legal. Legal. Bom, a gente vai caminhando aqui pro final do nosso bate-papo. Queria deixar um espaço para você mandar uma mensagem para o nosso público que está aqui hoje acompanhando a gente. Quem gostou, vem conversar com o Douglas e a Roberta, vão ser muito bem-vindos. Se quiserem fazer um test drive também, estão convidados para ver um pouquinho por trás de como é que funciona o nosso dia a dia. E espero que vocês tenham gostado e contem sempre com a gente. Maravilhoso, obrigado. Uma honra, bom demais estar com vocês. Prazer receber Obrigadão, você. Pessoal, sempre lembrando, quer fazer parte desse ambiente com a sua marca, quer a sua marca em evidência, em destaque. A gente fala de negócios aqui com profundidade. Fala com a nossa produção e sempre se inscrevendo, prestigiando, compartilhando. É um prazer ter vocês conosco aqui. Até o próximo episódio do RDcast.